dia 8 de janeiro, Ana Priscila Azevedo ameaça contar toda a verdade na CPMI que pretende convocá-la. Essas e outras notícias você vai curtir comigo nesse vídeo, nessa edição, e eu vou falar a respeito de pontos peculiares para trazer à memória de vocês algumas coisas que não fazem o menor sentido em relação a essa moçoila. E também vou comentar nesse vídeo a respeito do quiprocó que aconteceu sobre a parada que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Teve cancelamento de Tarcísio, teve um monte de coisa, tem a Esté Papaiano sugerindo algumas coisas que eu acho que a gente vai ter muita dificuldade, a verdade é uma só, gente. Trata-se de erotização de criança, nada mais que isso. E a gente vai ter dificuldade para fazer isso voltar ao contrário. Então, se você gosta do meu trabalho, senta o dedo no like, compartilha, valer, vai nos grupos de Telegram e Zap Zap, enquanto temos, e você também pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Bora para a pauta? Eu vou deixar essa imagem aí piquititica e vou tirar já enquanto leio a matéria, para que a gente não tenha problemas aqui no YouTube, tá? Então, vocês estão vendo aí a imagem. Então, o que eu queria falar? Sobre essa coisa que aconteceu ontem e tal, é uma questão de significado, tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, e se você discorda, deixa aqui nos comentários e tal, geralmente eu leio todos, tá? E do coraçãozinho respondo, tento responder a maioria. Na minha opinião, essa imagem mostra erotização de criança. Não mostra que aquela pessoa que está fantasiado de bondage está defendendo um estilo de vida com orientação, seja lá qual for, diferente. Aquilo lá é erotização pura e simples da criança. O interessante que eu queria mostrar para vocês, fazendo uma analogia com essa foto, é um comediante foi proibido pela justiça a apresentar certos temas que, inclusive, envolvem criança, que, na minha opinião, ele, como cidadão, devia tomar vergonha na cara e não fazer piada com aquilo. Agora, envolver a justiça e obrigá-lo pela justiça a não fazê-lo, aí é cada um, cada um. Se ele acha que aquilo é humor, quem tem que reagir é a sociedade brasileira e simplesmente não consumir aquele conteúdo, tá? Isto posto, vamos voltar aqui ao problema que nós temos na nossa sociedade. Eu vou tentar resumir o máximo, trazendo para vocês a Esté Papaiano, que fez algumas considerações que eu julgo muito importantes. E aí a Esté Papaiano a gente põe grandão, porque nós é desses. Esté Papaiano diz, olha, certo, tendo havido discussões batidas de cabeça, fritagem generalizada daqueles que ousam colocar valores que consideram fundamentais para a reconstrução do tecido social, vamos à parte prática. Então, assim, sobre esse ponto eu quero falar a respeito do ataque ao governador Tarcísio, porque ele teria liberado uma verba para apoio a esse evento. Gente, muita gente falou, mas se ele apoia a Marcha para Jesus, ele tem que apoiar esse evento também. Eu acho que não tem que apoiar nenhum nem outro. Eu acho que a Marcha para Jesus tem que andar com as próprias pernas e a parada também tem que andar com as próprias pernas. Isto posto sobre a verba que Tarcísio tenha liberado. Eu assisti o Kim Paim hoje pela manhã e ele comentou que parece, eu não tive tempo de confirmar a informação, mas parece que Tarcísio teve uma imposição da construção de quando isso foi aprovado, que foi na legislatura passada pela Alesp. Assim sendo, não restava nada a Tarcísio a fazê-lo, tá? Não restava absolutamente nada. Outro detalhe é o que eu coloquei antes. Nenhum, nem outro, nem parada, nem marcha para Jesus. Mas de uma parte prática que eu acho que a gente vai ter um grande problema aqui sobre o que a Esté comentou. Em primeiro lugar, ela está parabenizando as pessoas, veículos independentes e todos que conseguem produzir as críticas necessárias à pressão. O Centrão e os tecnocratas são incapazes de enxergar o Leviatã que vai lhes morder num futuro muito em breve, que dirá ter consciência do que nos atinge. O que ela está falando? A linha do Tarcisão, ele é muito bom, gente, ele tem caráter, ele é honesto e tal, porém há uma desconexão com a realidade a respeito do que se trata essa pauta. Essa pauta é uma mera ferramenta para a ruptura de tecido social, ruptura da família tradicional
e ruptura de tudo que trouxe a humanidade até aqui. Mas o Tarcísio, ele não conecta com isso ainda. Por isso que a Esther fala que eles não têm a menor ideia do Leviatã que eles estão ajudando a alimentar para comê-los depois. Porque, para o Leviatã, o liberaloide vai dançar, porque não é essa a pauta deles. A pauta deles é outra. Então, eles formam uma fantasia para servir de justificativa para tudo isso. E aí o liberaloide, que é tecnocrata, como citou aqui a Esther, ele acha que a justificativa é real. E, na verdade, não é, né? Seguindo aqui, ela fala, isso colocado como resolver. O que a gente pode fazer na prática? Para começar a estabelecer faixa etária para parada, sujeito a multa e desobediência, como tal, direcionar o evento para onde se possa ter controle da entrada, como, por exemplo, o AMB. Então, assim, a partir do momento que se fizer isso com qualquer evento da agenda esquerdista, nós, da agenda direitista, da agenda conservadora, teremos que nos submeter à mesma coisa. Tá? Muito menos foi feito nas manifestações patriotas e teve até ameaça de juiz de menor tirar o pátrio poder do pai e da mãe, porque estava na manifestação com as crianças. Então, a gente precisa dar uma olhada direito nisso. E aí, será que nós também seríamos proibidos de levar as crianças para a manifestação? Ah, Valéria, mas não tem comparação. Sim, não tem comparação para mim, para você, para a Esther Papaiano. Mas como isso seria recebido pelo poder público e pelo poder legislativo? Que aqui em São Paulo, meu amigo, você sabe, né, que é quase ladeira abaixo. Então, não temos maioria, eu acho, para nos encaminhar para essa direção aí, mas eu acho que pode valer uma tentativa. Outra coisa que nós vamos ter problemas se seguirmos esse caminho, na minha opinião, é que eles, o pai e a mãe que levou as crianças, porque as crianças não foram levadas pelo poder público, ninguém obrigou a nada, não foi levado por professores nem nada, escolas e tal. Quem levou aquelas crianças foram pais e mães. Então, se eu defendo pátrio poder, aí é direção da família. Por isso, o trabalho de base é tão importante. E fazer esses pais entenderem que a justificativa nunca é a justificativa. O verdadeiro motivo é a revolução para romper com tudo que nós conhecemos como estabelecimento, estrutura e alicerce de sociedade organizada até então. Este é o ponto. Outra coisa é que, assim, uma das afirmações que eles fazem, que eu acho que a gente pode ter muitos problemas, é em relação a o preconceito se combate desde pequenininho. Crianças viram adultos preconceituosos porque as crianças nunca tiveram contato com a comunidade LGBTQIA+. Não é essa a justificativa deles de colocar ensino nas escolas, de colocar agenda de gênero, né? Não é essa? Então, assim, eu não sei como o legislativo trataria com isso. De repente, a Esther realmente tem um caminho aí já pré-estabelecido e não contou nessa postagem, tá? Mas eu vejo alguns pontos. Os pontos positivos é aqui, ó. Ela diz que isso pode ser via PL em projetos a ser formulado pelo Executivo com uma maravilhosa descrição. Projeto de ação e promoção à proteção da infância e juventude. Porque na nossa lei de proteção e juventude reza um monte de coisas que foram praticadas na parada e que ninguém abre a boca para falar nada. E eu, como quem tem medo, também não vou falar aqui, porque senão a gente acaba perdendo o nosso canal de comunicação. E ela continua, as justificativas são variadas, de venda de bebidas alcoólicas a não exposição em eventos sobre liberdade sexual. Sobre o custeio da coisa pública com finalidade política e ideológica, sugiro a formulação de estudos, e aí entra todo o arcabouço que eu comentei antecipadamente com vocês, considerando a lei de improbidade administrativa em comparativo a custeio de manifestação e flagrante afronta do princípio da impessoalidade e da moralidade. Concordo com tudo. Isso colocado, diz ela, é possível estabelecer portarias e diretrizes de orientação às secretarias, isolando os eventos que não podem ser custeados devido ao seu flagrante uso de palanque político. Isso pode resvalar em nós, porque agora vestir camisa verde e amarela é bolsonarista.
né? Tem essa também. Mas esse último, se preparem, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vale a pena para a parada, vale a pena para a Marcha de Jesus e vale a pena para aqueles que se enrolam na bandeira brasileira. Este é o ponto. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. A STF sempre é impecável, né? Impecabilíssima. Bom, gente, antes de passar para a nossa pauta de capa, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Olha o que nós avisamos. O Carlos Bolsonaro avisou que existe a curva de Laffer. Quanto mais impostos, mais sonegação. E outra coisa, a gente sempre posicionou aqui para vocês que quando o Haddad falou, porque tem tanto em compras na Shein, na Shopee, nesses apps, né, antes do imposto. Mas agora a gente vai colocar o imposto, então, em cima das compras feitas, a gente vai ter 1 trilhão de arrecadação. Não, não vai, porque as pessoas vão parar de comprar. Simples assim. E aí a gente vem falando sobre curva de Laffer há bastante tempo. As pessoas simplesmente vão parar de comprar. Quanto mais você taxa, quanto mais imposto, menos as pessoas pagam. E aí, olha aqui, ó, Forbes. Taxação reduz gasto de brasileiros na Shein e na Shopee em torno de 237 milhões de dólares. E isso começou a ser taxado efetivamente agora, de 20 dias para cá. Porque antes todo mundo estava conseguindo comprar sem taxa, pegava um ou outro, mas a maioria conseguia que as suas encomendas chegassem sem taxa. Vocês imaginem daqui a 6 meses quanto que vai ter esse percentual aqui? Pois é, tomou bonitão. Ainda falando sobre economia, Flávio Bolsonaro disse o seguinte, ó, ou vão meter a mão no bolso do brasileiro ou imprimir dinheiro. Nenhuma das opções é boa. Sobre o que ele está falando? O governo precisará de ao menos 110 bilhões de reais para zerar déficit em 2024. A avaliação é de integrantes do governo que admitem ser necessárias ações no Congresso para garantir que a meta do ano que vem será atingida. A conta não fecha. E o Flávio diz que ou vão meter a mão no bolso do brasileiro em relação a impostos ou imprimir dinheiro. Eu acho, Flávio, que neste caso acontecerão os dois. Eles farão os dois. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Randolfo Rodrigues agradeceu pelo Marcos Duval, pela valiosa contribuição de o Marcos Duval mostrar que empresários no dia 8 de janeiro financiaram um acampamento e tinham produtor, não havia empresários, financiando o acampamento e tinham produtores fazendo doações. E aqui mostra, né, as várias doações, não tinha dinheiro, quem podia ajudar levava arroz, levava feijão, levava carne e etc. Geralmente, quando a sociedade se une para uma pauta em comum, para uma ação em comum, cada um ajuda como pode. Marcos Duval está ali mostrando o horário, a hora da oração, que as pessoas estavam agradecendo a Deus pelo apoio, e aí o Randolph vem e diz, obrigada, colega, pela valiosa contribuição. Faltou só divulgar o nome dos patriotas doadores para fazermos as devidas homenagens. E o Randolph ainda é irônico a respeito do poderio bélico estatal sendo utilizado contra cidadãos de bem. Por quê? As nossas leis dizem que nada é crime antes que o ato aconteça, uma lei anterior já estabeleça. E, no caso, nunca foi crime aqui no Brasil, quando a gente fazia acampamento, fazia manifestação, as pessoas ajudarem com o que podiam. Nunca foi crime. Agora está sendo... agora está sendo imposto esse tipo de pena para cidadãos inocentes, e o Randolfo Rodrigues está aqui, muito à vontade com essa possibilidade de criminalizar cidadãos de bem quando não há crime na lei anterior. Isso é muito grave, isso mostra realmente que direção esse país está tomando. Vamos falar aqui de um perfil que trouxe uma notícia, replicou, né, uma notícia, na verdade, do Estadão, se não me engano, dizendo que Ana Priscila Azevedo está disposta a contar a verdade caso seja convocada a depor na CPMI do dia 8 de janeiro. Ela diz que, além de contar a verdade, o advogado Cláudio Avelar relatou ao Estadão
que ela está isolada desde que chegou, não foi por conta de problema disciplinar, não. Ela não quebrou tudo lá e foi colocada numa espécie de solitária, não. Foi desde o início deixaram ela isolada. A gente quer saber por quê. Não é direitos humanos? Não tem que zelar aí pelos presos tudo? Ou só os presos patriota que não têm direito? Vamos lá. Ela não tem acesso a nada nem a ninguém, está como se fosse em uma solitária, como se fosse um castigo. Ela está sendo tratada como bicho e que não está escrito na lei brasileira. Ela está sob uma condição degradante, sem banho de sol, uma prisão de castigo e de vingança, né? Isso aí foi o Estadão que noticiou. Bom, sobre a prisão de Priscila Azevedo, a gente tem muito o que conversar, porque ela entra... Eu não vi ela depredando nada, ela estava lá só registrando e, claro, estava incentivando que ela responda pelo incentivo da depredação, tá? Agora, tem um outro ponto que é muito importante que eu quero levantar com vocês, é que a história da Priscila Azevedo e da prisão da Priscila Azevedo é muito estranha. Por quê? Vocês lembram que primeiro ela foi mostrada sentada, já em poder das autoridades lá. E aí eu não lembro se eram militares, se era Força Nacional, se era Polícia Militar, não lembro bem, está muito obscuro aquilo ali. Quem foi que mandou todo mundo sentar lá naquela hora? E ela fez vídeos, ela fez foto, ela postou nas redes, então, de conhecimento público. Só que, por algum motivo, todo mundo que foi pego ali foi para a prisão. A Ana Priscila, não. Ela só foi presa oficialmente no dia seguinte. Porque todo aquele pessoal ali que foi pego no palácio e tal, eles foram levados para a prisão e tinha lá o nome deles. O nome da Ana Priscila, não. Ela só foi pega no dia seguinte. Olha aqui a matéria da UOL para não dizerem que eu estou fazendo fake news. Militares deixaram a golpista Ana Priscila escapar após ser detida no DF. Olha só. Militares do Exército que atuavam dentro do Palácio do Planalto, de novo, eu reitero a vocês, eu não sei se foram os militares do Exército que fizeram aquela prisão, tá? Porque tinha ali Exército, Polícia Militar e Força Nacional. Então, vamos colocar em perspectiva, porque pode ser qualquer um deles. Então, os militares que atuavam no dia 8 no Planalto, quando golpistas invadiram o prédio, destruíram, chegaram a deter uma das principais lideranças do movimento identificadas até agora. Ana Priscila Azevedo, aqui, ó. Ana Priscila Azevedo, a extremista, no entanto, não figurou entre os presos no prédio da Presidência da República naquela noite. Ligada a grupos extremistas que organizaram a vinda de caravanas até Brasília, Ana Priscila aparece em vídeo que ela mesma disseminou nas redes sociais, que foi o que eu acabei de falar agora. Naquele momento, quando tudo já tinha sido destruído pelos criminosos, ela comemora. Depois disso, Ana Priscila simplesmente sumiu dali. Enquanto centenas de pessoas eram detidas em vários pontos da Praça dos Três Poderes, incluindo o próprio Palácio do Planalto. A prisão da golpista só iria ocorrer, na realidade, 2 dias depois, em outro município localizado a mais de 60 quilômetros do Palácio do Planalto. Na terça-feira, a Polícia Federal informou que havia apreendido a Ana Priscila em Lusiânia, um município de Goiás, já fora do Distrito Federal. A ordem de prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu, Paula Marisa, Esté Papaiano, todo mundo lá no Twitter, nós estamos fazendo coro. Conta tudo, Ana Priscila, porque nós queremos saber, inclusive, como que você conseguiu escapar dos militares, da autoridade policial, que prendeu todo mundo que estava com você naquele momento, mas você escapou. O que será que aconteceu? Conta aí para mim. Bom, é isso, né, gente? O vídeo ficou um pouquinho longo, claro, né? Não dá para falar de todas essas coisas urgentíssimas sem me estender. Então, quero pedir o seu like, seu compartilhamento nas redes sociais. E se você gosta do nosso trabalho, é um bom momento para você pensar em ser um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e mais uma conta no PayPal, caso você esteja fora do Brasil. E, eu estou só vendo você aqui, todo animadinho na rede social, mandando beijinho para o seu amor. Feliz Dia dos Namorados para todos. E eu amo ver essas manifestações de honra a todos os que amam. Beijo no coração, encontro vocês nos comentários e a gente volta às 17h30 para a próxima edição. Não se esquece, compartilha aí, vai.